Bom dia, amigos. Estamos reunidos mais um domingo para o nosso culto matinal dominical. Hoje, 17 de setembro de 2023. Nós vamos iniciar cantando uma música. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Amém. Jesus, manda teu Espírito, porque sem o Espírito Santo de Deus, nada podemos fazer, porque é Ele quem nos sustenta, quem nos mantém firmes na fé, perseverando até o fim. Nós vamos ler agora um texto do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 17, a partir do versículo 20. A vinda do reino de Deus. Nós terminamos o estudo do Apocalipse e uma síntese, né? Digamos, uma pincelada no Apocalipse. E agora, que nós possamos continuar com outros estudos e que cada um de vocês ouçam de novo o estudo do Apocalipse, porque bem-aventurado é aquele que ouve e lê as palavras escritas na profecia daquele livro. Lucas 17, 20. A vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não os vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem os sigais, porque assim como o relâmpago
fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Então aqui Jesus está falando sobre o arrebatamento, o dia em que ele voltar e enviar os seus anjos para os 4 ventos da terra e arrebatar a sua igreja. Que cada um de nós sejamos aqueles que serão levados e não aqueles que serão deixados. Como Noé foi salvo na sua época e depois veio o dilúvio destruir a todos, assim será na vinda de Jesus. Depois que a porta se fechar, não haverá mais salvação. Então hoje ainda é o dia aceitável do Senhor. Hoje ainda é o dia de nos entregarmos a Jesus, entregarmos o comando da nossa vida a Ele, falando: Jesus, seja o meu Senhor, dirija a minha vida, e Ele enviará o Espírito Santo para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar e depois eu vou estar passando a palavra para o estudo bíblico de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma semana de vitórias que o Senhor nos concedeu, porque se estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos abençoado e tem nos livrado de todo mal. O maligno não tem poder sobre nós, sobre os que somos teus filhos, Senhor. O Senhor nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Ó Jesus querido, abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, toda a nossa descendência. Ó Deus, alcança cada um deles com a tua salvação. E os pequeninos que estão crescendo nessa geração tão alienada, ó Jesus querido, que eles não se percam, Pai, mas que eles sejam como os filhos de Noé, que no meio daquela geração corrupta se preservaram e entraram na arca. Ó Pai, que nenhum da nossa descendência fique fora desse corpo de Cristo que é a igreja, os salvos, aqueles que te recebem, Jesus querido, como Senhor, Salvador de suas vidas
e se entregam totalmente ao Senhor. Ó Deus, se tem alguém que ainda está em dúvida, se está salvo, se está no reino de Deus, dá convicção pelo teu Espírito Santo de que se disser, eu creio em Jesus, será salvo. Porque todo aquele que crer em Jesus será salvo. Espírito Santo, venha, derrama sobre cada um de nós a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão, para perseverarmos até o fim. E no dia do arrebatamento, quando o Senhor vier buscar a tua igreja, nós estejamos em pé, prontos para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Ó Jesus querido, se tem alguém que está passando por alguma tribulação, alguma dificuldade, tem misericórdia, Senhor, estenda a tua mão para que envie aqueles que hão de ajudar, aqueles que hão de levar uma palavra de ânimo, de cura. Abençoa, Senhor, a cada um desses e a todos aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho, para que, como igreja, os abençoemos, que nós não estejamos alienados, mas atentos ao que o teu Espírito Santo fala conosco. Ajuda-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados e nos fortaleça na fé. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Eu cumprimento os irmãos e as irmãs com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria que vocês abrissem o Salmo 42 e o Salmo 43 como texto principal para a nossa meditação. Salmo 42 e o Salmo 43. O tema que eu quero trabalhar é a dualidade da alma humana. A Bíblia, queridos, ela é a palavra de Deus e Deus se revela através da Bíblia, mostrando, revelando quem Ele é, o que Ele faz, como faz, qual a razão de estar fazendo todas as coisas. Por isso a sua palavra falada criou tudo e todas as coisas. Essa palavra depois foi escrita para todos aqueles que possam ler, ouvir e guardá-la. E depois a sua palavra foi encarnada. Então a Bíblia é a expressão da palavra de Deus revelada depois em Cristo Jesus, para que a gente pudesse voltar a se reconciliar com o Deus do qual nós nos afastamos. Por isso, tudo que está aqui no Antigo Testamento, inclusive os Salmos, fala muito do coração do homem, mas fala também da sua alma, de uma dualidade que ele não entende. O próprio Paulo falou sobre essa dualidade dizendo: quando eu quero fazer o bem, eu vejo que em mim habita o mal. Não que assim o fosse ou tivesse, mas sim que ele percebe que a alma, ela está exatamente numa condição que Deus o revelou, para nós entendermos que o homem em si foi formado alma vivente. Então nós podemos começar afirmando o que Deus revela dele e também o que ele fala de nós humanos. Por isso, Deus é amor. Deus é a referência invisível, porque ele é um espírito, uma pessoa espiritual, plena, completa, trina. Deus fez o homem com amor, em amor e para expressar o amor. Isto é,
criou o homem à sua imagem e semelhança, com a forma da sua imagem e semelhança, para que ele fosse essa expressão do amor. E diz em Gênesis 1:31 que depois que ele formou tudo, ele diz que tudo que fizera, ele viu que era muito bom. O homem foi formado da terra, de Gênesis 2:7. Deus soprou nessa terra o seu espírito e o homem se tornou alma vivente. E é sobre isso que o salmista está falando aqui no Salmo 42. E ele diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Aqui, o salmista, filho de Coré, está escrevendo esse salmo, mas ele não tinha ainda a plenitude da revelação que nós hoje temos em Cristo Jesus. Era uma alma vivente. Mas nós somos alma vivente, descendente daquele primeiro homem Adão, e como alma vivente, que não ainda entendemos a importância de Cristo para as nossas vidas, revelação de Deus assim, colocado segundo a sua vontade para aceitá-lo e vivenciarmos esse Cristo com a nossa vida, nós expressamos muito parecidamente o que o salmista diz aqui, como um ser alma vivente ainda, não com uma compreensão clara de uma consciência para com Deus. Então nós vemos aqui que o homem foi formado para ser a evidência pelo qual foi formado, para expressar esse amor de Deus com a sua vida e revelar, glorificar e louvar a Deus com a sua vida. A desobediência desse primeiro Adão fez com que ele, como pessoa, homem e mulher, gerou uma descendência agora que não era mais a imagem e a semelhança de Deus, que somos todos dessa descendência chamada natural, homem natural. E ele teve, na hora que ele desobedeceu Deus, ele teve em si algo que nós podemos dizer que foi a morte do seu espírito. O seu espírito deixou de ter comunhão com Deus e o homem se afastou de Deus, porque Deus não se afasta do homem. E o homem passou, primeiramente, a expressar vergonha de si, fazendo roupas para si, ficou com medo, se escondendo de Deus, e depois a tendência desse homem, chamado alma vivente, homem natural, que Paulo assim o chama em Corinto, ele diz que esse homem começou a procurar para achar um culpado para se justificar. E quando, na pior das hipóteses, ele não acha alguém, ele culpa o próprio Deus, como Adão fez. Se o Senhor não tivesse dado aquela mulher para mim, talvez não tivesse acontecido tudo isso. Mas nós que entendemos esse contexto, que em Cristo somos uma nova criatura, nós passamos agora a ser homens espirituais e não mais alma vivente. Mas ainda o homem, alma vivente, ele precisa entender por que ele tem essa dualidade na sua alma. Porque eu disse que ele foi formado terra, carne, espírito, sopro de Deus. Ele se tornou alma vivente. Então o homem é uma alma vivente que pensa, sente e age, mas tem mais duas partes dele que trabalham e ele tem que saber trabalhar essas duas partes e elas são interdependentes e necessárias para expressar a sua alma de forma correta. Mas na realidade ele acaba vendo como se fossem antagônicas a carne e o espírito, e não o são. Deus, sendo amor, sendo bom, como nós já falamos, e cheio de misericórdia, nunca ele se afastou do homem. Mesmo Caim, quando se afastou de Deus, ele procurou Caim e ainda pôs um sinal para que ninguém o
machucasse ou afetasse ele. Paulo também em Romanos 8, 35 a 39, ele fala que nada poderá separar o homem agora espiritual do amor de Deus que está e foi já revelado em Jesus Cristo. Portanto, todos os demais homens adâmicos, isto é, almas viventes, que têm a semelhança e a imagem do primeiro Adão, porque perdeu a imagem e a semelhança de Deus, eles vão falar como salmistas aqui, como o salmista aqui. Ele diz o seguinte, Salmo 42, os versículos 3 e 4. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro em mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo. Agora ele vai ter 2 pontos importantes aqui, e ele fala que ele tem uma recordação dessa memória, da imagem e semelhança de Deus que foi afetada. E ele quer voltar a encontrar esse Deus de uma maneira assim plena, vê-lo face a face, poder falar com ele. E todo homem e mulher, alma vivente, adâmica, tem sede de Deus, como esse salmista fala. Do Deus vivo, como ele diz, em busca de um templo para adorar. Tanto é verdade que ele vai falar na sequência, o Salmo 43, que ele deseja ardentemente um santuário. Então são pessoas espirituais que ficam procurando Deus em templos, em lugares. E Jesus falou para aquela samaritana, não é nem em Jerusalém, nem em Samaria, o lugar que Deus procura e espera que os homens vão para adorá-lo. Porque Jesus nos mostrou que o Espírito Santo agora veio sobre aqueles que aceitaram a palavra de Deus, Cristo, o Verbo de Deus, encarnado. E esse Cristo que já ressuscitou, trouxe o Espírito Santo para ficar conosco, para sermos espíritos vivificantes e não mais almas viventes. E transformado assim, ele falou, o Pai procuram esses que o adoram em espírito e em verdade. Não é o lugar que ele vai, mas quem ele se tornou e voltou a ter a imagem e a semelhança que ele havia perdido lá no princípio, do jeito que Deus havia feito ele bom. E o que é interessante, assim o homem natural, o qual é alma vivente, quando ele está voltado para a sua vontade, da sua carne, busca o que é certo. Então a gente vê muitas vezes a pessoa falando, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, isso é lícito, isso não é lícito. Por outro lado, quando a sua alma está voltada para a vontade do seu espírito, que está com sede de Deus, do Deus vivo, ele fala que ele busca o que é santo e não o que é certo. Então, o que é certo é necessário para o homem viver numa comunidade em relação com o seu próximo. Mas também ele é uma expressão do que é ser santo para viver em comunhão com Deus. Então, esse problema da alma estar nessa dualidade é que faz com que o homem encha-se de dúvida e, principalmente, ele pende para o contexto do seu eu, da sua vontade, e deixa de lado a expressão de uma consciência para com Deus e passa a ter a expressar a consciência para consigo, para com o próximo, para viver um certo de uma relação. Essa é a razão de Deus enviar Jesus, o Cristo, para ser um exemplo, uma expressão da sua vontade para o ser humano. Por isso que ele é o nosso Salvador. Por ele ser o nosso Senhor, ele veio nos salvar para que a gente, nesse ministério que ele faz da salvação, possamos, reconciliado com Deus, ter paz e começar a expressar com a nossa vida o que ele quer. Porque ele disse, eu sou santo e quero que vocês também sejam santos e cresçam em santificação. Então, ser santo
é expressar as virtudes de Deus reveladas em Cristo Jesus, não são do Espírito Santo. Para o homem natural, isto é, alma vivente, o que nós falamos que é ser reto e certo é necessário para viver, como eu disse, em comunhão com o seu irmão, numa comum unidade, uma comunhão de uma comum unidade. Mas o homem não consegue fazer isso. Outra faceta da face humana, ou correspondente da alma humana, é o ser justo e santo, que tem dificuldade para viver em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Assim, a pessoa, alma vivente, com as suas duas facetas, carnal e espiritual, precisa compreender que a carne é a roupa da alma necessária para se revelar com o mundo aparente, físico e visível. Por outro lado, a alma também tem a parte do seu espírito. Assim, o seu espírito é roupa necessária para a sua relação com o mundo espiritual, isto é, com o mundo do reino de Deus, invisível por meio de Jesus Cristo, que cobre agora a nossa nudez. Tira esse contexto da vergonha e nos traz a paz. Tira o pecado e nos tira a condição de se afastarmos de Deus e voltarmos à comunhão com Deus. Porque Deus nunca nos afastou da gente. Nós é que temos afastado dele, por causa dessa condição do medo, por causa da vergonha, para não expressar quem nós somos, pecadores, afastados dele. Mas reconciliados agora, nós queremos revelar aquilo que nós recebemos, o amor de Deus, e expressar esse amor também. E por isso é que nós vamos ver que Jesus fala que o homem precisa tanto do pão físico para a sua vida correspondente humana, física, corpórea, carne, como também do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, Cristo revelado, para que a gente possa ter um alimento espiritual para a nossa alma a partir do Espírito Santo, que estava morto e agora em Cristo ressurreto. E a gente morre e ressurge em Cristo para ser uma nova criatura, santa, e crescer em santificação para alcançar e expressar a justiça do reino com a nossa vida. Assim, aquele que não quer Jesus Cristo para se tornar um homem espiritual continua sendo o que nós chamamos um homem natural. E ele viverá se alimentando como o salmista aqui faz, se alimentando das suas lágrimas, das suas tristezas, dos seus sofrimentos. Porque sempre alguém vai perguntar, e ele mesmo vai fazer um questionamento. O teu Deus, onde está? É o que ele fala aqui, o versículo 4. Lembro-me dessas coisas dentre mim, e se me derrama a alma de como passava eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus. Em procissão à casa de Deus. Onde está o teu Deus? Está numa casa? Está num templo? Ou está em você? Como você pensa, meu irmão e a minha irmã? Depois que Cristo já revelou que somos, a carne é exatamente o templo, o santuário onde o Espírito Santo de Deus habita. Ele mesmo falou: derruba esse templo, em 3 dias eu edifico. Eu sou a expressão do Deus em mim para revelar o que é ser santo, justo e bom. Então, a pergunta fica que o próprio salmista deixa, porque ele não tinha a compreensão plena que nós temos hoje. E fala, entre gritos de alegria e louvor, a multidão em festa, eu guiava ela para a casa de Deus. E aí ele diz, versículo 5, por que está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas entre mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Veja que ele sabe
que ele tem um Deus, um único Deus, que ele tem um Deus vivo, mas ele não compreendeu ainda plenamente com a sua alma essa dualidade entre a carne e o espírito, que são necessárias para que aconteça a vida no ser humano. Então, quando a alma do salmista, o filho de Coré, aqui no Salmo 42, afirma que tem sede de Deus, e ele fala do Deus vivo, lembra que sofre dia e noite enquanto dizem: o teu Deus, onde estás? Os versículos 4 e 5 mostram nitidamente que o salmista busca na sua lembrança daquilo que era exterior, daquilo que ele estava fazendo, mas não sendo, apenas fazendo. O salmista busca na sua lembrança de quando guiava uma multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria, louvor, em festa. O salmista lembra aquilo que lhe é aparente, aquilo que é o físico, aquilo que é palpável. Mas ele não entendeu ainda que tudo isso que ele estava fazendo tinha dentro dele algo maior movendo ele isso, mas ele não compreendia ainda isso plenamente. Hoje nós já compreendemos o que é ser um homem espiritual. Por isso, aquilo que é aparente e que Deus habita em um templo, por isso que ele falava em levá-los à casa de Deus. Ou então, onde está o teu Deus? Ele está num templo? O teu Deus está num lugar geográfico? Está em Jerusalém? Está onde teu Deus? Está em Samaria? Onde está teu Deus? Jesus falou, Deus não procura para adorar em lugar. Deus procura homens que o têm em si, como ele o fez para ser a expressão dele aonde ele estiver. É isso que ele está falando. Por que estás, ó abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? A alma está perturbada, porque o olhar dele não está para além de um contexto físico. Ele está olhando para o contexto e lembrando dos contextos físicos. Mas ele não entendeu que o movia nesse contexto físico era transcendente, era eterno, que estava acontecendo dentro dele. Porque quando ele escreveu, ele teve uma inspiração, porque o Espírito Santo não permanecia lá. Veio e ele escreveu essas linhas, falando do seu sentimento, que nos ajuda a entender, porque o Salmo 43, ele fala, eu desejo pelo santuário. É exatamente agora, Cristo vem nos fazer ser o quê? O santuário onde Deus habita. Para entendermos plenamente o que estava falando o salmista aqui, no Salmo 42 e o Salmo 43. Uma alma perturbada ainda é uma alma vivente. Por que se perturba dentro de mim? Então a pergunta é, onde está o teu Deus, meu irmão? Está num templo? Está num lugar? E ele fala, espera em Deus. O seu espírito diz à sua alma, espera em Deus. Espera em Deus não é esperar numa expectativa do que ele vai fazer. Espere em Deus numa perspectiva do que ele já fez para você ser. Porque você é agora comprado com o sangue de Cristo para ser homem espiritual. Ser um santuário onde o Espírito Santo de Deus habita. Não é esperar algo de Deus fora, para dentro de você. Não é tendo a certeza que Deus está em você e age em você e através de você, não são do Espírito Santo, como um santuário. Então, queridos, aonde você está, por ser santo, o lugar é sagrado. Não existe lugar santo. Um templo não é santo. Um templo é um lugar que nós chamamos de sagrado, porque lá contempla os santos que se reúnem para juntos ouvirem o que Deus quer falar a cada um. Então nós temos que entender que a alma do salmista, esse filho de Coré, afirma, eu sei que Deus é o meu auxílio. Veja, eu sei. Quantas pessoas não sabem que tem Deus? Que tem o seu Deus, que busca num templo o seu Deus. Saber é uma coisa, e ter comunhão, isto é, conhecer esse Deus, é outra coisa. Veja o Salmo 42, de 6 a 8, em que ele diz o seguinte, sinto abatida dentro em mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão,
e nos montes do Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, no fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Veja, o saber que Deus existe, todos assim têm, toda alma vivente, por ser espiritual, ter o sopro de Deus como parte, junto com a sua alma, do homem interior, ele entende isso. Eu sei que Deus é o meu auxílio. Saber é uma coisa, ter comunhão, isto é, conhecer Deus é outra. Assim, por saber a sua alma abatida e com sede de Deus, do Deus vivo, ele se lembra das terras do Jordão. O que ele está querendo falar? Olhando para as coisas visíveis, ele lembra da terra do Jordão. Isto é, por onde o Rio Jordão passa. E ele vê que aquelas terras, diferente da desértica em volta, ele vê que o Rio Jordão tem plantação. Por onde passam essas águas, tem árvores, tem frutos, tem vida, tem animais. Então ele fala da fertilidade que essas águas produzem. Por que ele fala dos montes Hermon? Porque o Rio Jordão nasce exatamente nesses montes lá no Hermon, na bifurcação dos 3 países, Síria, Líbano e Israel. Ali nesse monte, a neblina cai e para ali um lugar de gelo. É uma montanha mais alta que tem ali, na região da Palestina, e que aquela água descongela e começa formando um pequeno ribeiro que vai acabar formando vários afluentes e gerando o que nós chamamos o Rio Jordão, que desce para aquela terra que torna-se fértil. É como se a nossa terra, não sendo fértil, precisa lá da montanha de Deus descer a água, a palavra de Deus, passando pelo nosso espírito, passando pela nossa alma, para chegar à nossa terra, para fazer que a nossa terra agora, carne, seja também santa e produtiva, com justiça em amor. Dos montes de Hermon, onde o Jordão nasce, e lembra Deus do outeiro de Mizar. Outeiro de Mizar é um pequeno montim, mais baixo do que o Monte Hermon, que é bem mais alto. E o que acontece? Ele fala que por onde essas águas degeladas do Hermon vão descendo, forma o rio que vai fecundar o que se chama a terra. Então você não tem que se preocupar. Você, reconciliados com Deus, o teu espírito volta a falar com Deus, você passa a ouvir o Espírito Santo de Deus, que fala com você, no teu espírito, e o teu espírito fala na tua alma. E a tua alma vai falar como tem que ser essa descida dessas águas. É um descente, não é uma busca, é um descente para fazer com que a tua terra seja o quê? Produtiva. E aqui ele faz uma afirmação muito interessante. Assim como o rio desce e forma altas quedas d'água, forma o que nós chamamos abismos, que ele chama aqui, são as quedas d'água, cachoeiras. Então vão formando essas cachoeiras que vão descendo lá do Hermon e que vai descendo ali para Mizar, montes mais baixos, e vão formando cachoeiras, até que se torna um rio que não tem mais queda, que flui e que forma aquela região da planície do Jordão, as terras do Jordão que ele fala. Lembro-me disso. Então ele olha para a natureza e lembra como que Deus assim o faz. Ele fala, é assim que acontece com a palavra de Deus. A água de Deus também desce, passa pelo meu espírito, passa pela minha alma, alcança minha terra e minha terra, a terra que não era fértil, volta a se tornar fértil. No lugar de pensar em mim, eu começo a pensar no bem comum dessa comunidade onde eu me estou existindo e vivendo. Então essas águas que provêm do alto alcançam a sua carne. É esse contexto que ele está falando. E faz com que a terra seja fértil, produtiva, frutífera. O salmista lembra e traz à sua memória esse fato e diz, contudo, Salmo 42, 9 a 10, ele fala assim, digo a Deus, minha rocha. Então ele sabe que Deus é a rocha dele. Por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos,
quando os meus adversários me insultam dizendo, e repetem dizendo, o teu Deus, onde está? Meu irmão, onde está o teu Deus? Está distante? Onde está o teu Deus? Está num templo? Onde está o teu Deus? Ou está no teu coração? Ele está no céu, mas também no teu coração. Tem uma música que diz, mas o Deus desse mundo já morreu. Não somos mais alma vivente, somos espírito vivificante. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Ressuscitei espiritualmente para uma nova vida. É isso que ele está falando aqui. É isso que ele está dizendo. Sem uma compreensão, mas ele está falando, espera em Deus. Tenha esperança. Deus fará isso acontecer plenamente. Contudo, o Senhor, durante o dia, ele diz, me concede misericórdia. Ele entende a causa de não ser consumido. Deus é bom. E à noite comigo está o seu cântico, isto é, uma oração de gratidão por tudo que Deus tem feito. Assim, estar em Cristo, ter Cristo, isto é, a palavra de Deus, que desce do alto e passa pelo teu espírito, que fala a minha e a tua alma. É como as correntes e quedas d'água que descem nessas quedas de água e faz um tremendo barulho na tua alma. E a tua alma fica, às vezes, até desassossegada. Mas ele falou, eu sei que o Senhor é a minha rocha. E diz, o Senhor é a minha rocha. Porque se afastasse de mim, Deus não se afastou. Deus está passando, querido. Está passando com a sua palavra por nós. Mas nós não queremos deixar essa palavra passar. E por isso a gente fica com sede, como a corça. Por isso que ele começa a dizer que ele está com sede desse Deus vivo. Porque, na realidade, o problema não é Deus. Deus está sempre perto, como eu falei. Deus não se afastou. Ele está passando pelo nosso espírito com a sua palavra. Está passando como uma água passa pela nossa alma. Como essa queda da água que faz um barulho tremendo. Ele está falando sobre isso. Como as águas do Jordão ali. Aí falou, então agora eu entendi. Por que eu vou continuar lamentando? Por que vou estar lamentando? Veja o salmo que ele fala aqui, 10 e 11. Por que eu vou continuar lamentando? Porque está batido a minha alma. Por que você ainda não entendeu essa grandeza? Para expressar o espírito vivificante que Cristo está em você, a palavra de Deus está em você. E aqui ele fala, mas acontece que os meus ossos estão esmigalhados. Porque não é os meus inimigos, mas são os meus adversários, são aqueles meus irmãos. Os adversos, que estão no mesmo campo da fé e que perguntam, onde está o teu Deus? A pergunta é, para nós hoje, viva e eficaz, onde está o teu Deus? Está fora de você? Ou esse Deus veio para habitar em você? Para estar, como disse Jesus, trouxe o reino, e o Espírito que está agora com vocês, estará em vocês, como nós cantamos no início e falamos no início. E quando ele diz, os meus ossos migalham, significa que a carne dele sofre esse contexto de opressão, e ossos é aquilo que sustenta a carne, que mantém a estrutura carnal. Mas o osso não só sustenta o contexto plasmático carnal do homem, mas também é no osso que tem a medula óssea que forma o que nós chamamos o tutano, que forma o sangue, que mantém a vida da carne. Porque a carne sem o sangue não tem vida. E o espírito, sem o Espírito de Deus, o nosso espírito também não tem vida plena. Então nós precisamos das duas coisas, queridos. É esse equilíbrio que ele está falando e que Jesus veio fazer com que acontecesse. E quando ele falou, meus ossos migalham, significa que a minha carne, ela faz com que eu sucumba. Faz com que eu sinta oprimido, quebrado, sem vida. E agora não é o problema espiritual, porque espiritualmente eu estou sabendo que está vindo as águas de cima. Mas a minha alma também sofre, porque são os meus adversários, são os meus irmãos, os adversos, que estão agora questionando, onde está o teu Deus? Se alguém te perguntar onde está o teu Deus, você responde, está dentro de mim. Ele está no céu como o Pai. Ele é o Criador, mas ele se fez carne.
É o Redentor da condição espiritual que eu estava afastado para voltar agora com Deus. Ele está em mim, e a unção do Espírito Santo revela que esse Deus, que é amor, referência amor, se torna uma evidência em Jesus Cristo para nós, olhando para Ele, aprendermos o que é ser humano. E aprendendo o que é ser humano, expressar esse Cristo em nossos corações. Fazendo assim que a nossa alma adquira, reconciliada com Deus, paz. Por isso que ele fala, segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, nem você, porque não foi para a santificação, ficou preocupado com a salvação, e nem o teu irmão, porque não pôde ver através de você, santo, um contexto que pudesse revelar a natureza de Deus que você está em comunhão. Você fica, às vezes, apenas como alma vivente em relação com Deus, procurando Ele em templo e em lugares, mas não entendeu que Ele está e habita em você. Você é o santuário de Deus. Então, onde você estiver, meu irmão, você está, não é para receber, mas sim para ser a expressão do que Deus quer naquele lugar, porque você é um santo que foi justificado, justo para fazer com que aconteça a justiça de Deus, para que você responda com amor o que você já recebeu de Deus. O teu Deus onde está? Porque está abatido a minha alma, ele fala. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei, expressarei com a minha carne e com a minha alma e com o meu espírito, com a minha totalidade do ser, esse meu Deus. E aí o capítulo 43, ele fala, faze-me justiça, ó Deus, e pleitei a minha causa. O salmista não conhecia o que nós conhecemos. Ele já fez a justiça, e ele nos justificou em Cristo Jesus, pela fé. E o versículo 3 do Salmo 43 diz, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Quem é a luz, quem é a verdade que veio até nós? Jesus Cristo. E aí ele fala no versículo correspondente, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus. Então eu irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Eu falei isso a vez passada, alegrai-vos sempre no Senhor. Deus não trouxe felicidade para o homem. Ele faz o homem ser feliz e expressando o que ele recebe, sendo feliz, ele se alegra em poder partilhar tudo isso que ele já recebeu. Em Cristo Jesus, esse homem ainda não tinha essa plenitude, mas ele esperava. E veja como ele termina o Salmo 43. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Ele nunca perdeu a referência que ele tem um Deus. Mas agora, muito mais que ele, nós compreendemos que esse Deus se fez carne e habitou entre nós. E o que é mais interessante, o verbo de Deus, o Cristo, agora a palavra não plena, mas está em cada um de nós. E o Espírito Santo sobre ela é depositado. Por que está abatido a minha alma? Ele pergunta ainda. Por que te perturbas dentro de mim? O Espírito Santo nosso, com o Espírito Santo de Deus, fala assim e testifica, você é um filho de Deus. Por que a tua alma está ainda abatida? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse é o Salmo 42, 43, de todos aqueles que são alma vivente e que ainda não entenderam o que é ser espírito vivificante em Cristo Jesus. Sobre isso que eu quis hoje trabalhar um pouquinho. Porque nós temos uma alma nessa dualidade de um questionamento e não tendo a compreensão clara que Deus nos formou bom, carne e espírito, e são necessárias para que nós, como alma vivente, como pensamos, sentimos e agimos, pudéssemos expressar o amor de Deus para o qual nós somos formados e para expressá-lo para a honra e glória e o louvor de Deus. Amém, queridos? Que a gente guarde isso com muito carinho em nossos corações. Se você achou esse estudo maravilhoso como eu achei, compartilhe no seu Facebook para que outros possam
ouvir essa palavra maravilhosa. Às vezes eu fico aqui pensando, gente, que palavra maravilhosa. E só às vezes 2, mais tarde 5, 6 pessoas ouvem. Então, vamos compartilhar para que essa palavra chegue a outros, para entenderem, outros que estão com a alma abatida, sofrendo, para que possam se libertar. Então, nós chegamos ao final, né, desse culto. No início, eu e o Michel, a gente não sabe. Eu não sei o que ele vai falar e ele não sabe o que eu vou ler no início. E eu comecei cantando uma música que fala justamente isso. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Então, se você voltar lá no comecinho do culto de hoje, nós cantamos essa música. Então, eu não sei o que ele vai falar, ele não sabe o que eu vou cantar, o que eu vou falar, mas o Espírito Santo coordena tudo. É maravilhoso saber que o Espírito Santo de Deus está conosco a cada domingo, a cada manhã, nesse culto, e a cada dia fala conosco, com aqueles que querem a Ele, que querem buscar esse Deus verdadeiro, que querem ser templo do Espírito Santo. Amém? Amém? Então vamos orar, encerrando mais esse momento de culto, iniciando amanhã de domingo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, amém, te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor fala conosco. O Senhor falou conosco através dessa mensagem maravilhosa, através do teu servo, Michel. Oh, Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelos salmistas, por todos os profetas, por todos que falaram, por toda a palavra escrita através da Bíblia, que é alimento para nós, que é ensino, que é correção, amém, que é mandamento. Oh, Jesus querido, obrigado, porque o Senhor veio para completar, amém, essa palavra, para completar esse Antigo Testamento através do Novo Testamento, que é a palavra viva, é o Espírito Santo em nós, que o Senhor enviou para, amém, aqueles que te aceitam, amém, para aqueles que aceitam Jesus. Ó Espírito Santo amado, habita em nós, enche-nos com a tua presença, para que possamos ser como esse Rio Jordão que desce, como essa palavra, como esse Espírito Santo que é vivo, que é eficaz e que onde passa transforma o deserto em mananciais, em terra fértil, transformando a nossa alma. Obrigada, Jesus querido. Vem Espírito Santo sobre todos e fica conosco, Senhor. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Nossas famílias. Nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.